comece a buscar os influenciadores reais, aqueles que efetivamente têm carreira, aqueles que efetivamente têm resultados. Quando você está determinado a fazer algo, é a sua constância, a sua disciplina que vai fazer isso. Então, o meu framework é conhecer sempre, mas primeiro pela curiosidade e depois entender onde isso pode agregar no meu dia a dia. A pergunta certa, no momento certo, muda o jogo e você tem que saber disso. Está no ar mais um, com muita honra, o nosso querido Dia Zero. E hoje eu tenho um convidado muito especial. O nome dele é Anderson. E ele vai falar muito sobre tecnologia, né? E vamos falar aí um pouco sobre a empresa, ABC Technology. Então, Anderson, para quem ainda não te conhece, eu já tive a honra de conhecer um pouquinho. Quem é esse Anderson? O Anderson é um cara temente a Deus, focado em família, preocupado em melhorar sempre, com um círculo de amigos que compartilham dos mesmos valores. E busco conhecer e aprender todos os dias. Sou aficionado por tecnologia, música, e basicamente são esses dois, as minhas duas preferências depois da família. Legal. O Anderson, o mundo sempre mudou, né? Mas não na velocidade que muda hoje. E Não, você falou que gosta de aprender todos os dias, né? Qual que é seu framework sobre isso, né? O que que de verdade você faz que te põe numa zona de potência de aprendizado? eu tenho a minha filha, não a mais velha, a segunda filha, eu tenho 5, e a minha filha, vamos chamar de do meio, ela costuma dizer, pai, você é fora da curva, quase 60 anos, mas você mexe com tudo que é ferramenta, com tudo que é tecnologia. Lá atrás, eu tinha um apego por tecnologia, uma admiração. Eu quis trabalhar com isso. Fui casado 2 vezes. No meu primeiro casamento, eu era gerente de vendas. E eu queria migrar para essa área. Eu falei para minha ex-esposa na época, olha, eu vou mudar. Ah, mas você, ela sendo de RH, você vai levar anos para você retomar o salário que você tem hoje. Falei, não interessa, eu quero aprender. Então, ela deu um prazo de 3 anos para que eu tivesse ganhando o mesmo salário que eu estava ganhando na época. Em 6 meses eu já estava ganhando. Já tinha assumido 4 posições. Eu acho que a vontade. Tem uma máxima que diz: quando você gosta do que você faz, você não trabalha. E eu venho fazendo o que eu gosto há muitos anos. Isso me levou para muitos lugares, muitos amigos e muitos conhecimentos. Então, o meu framework é conhecer sempre, mas primeiro pela curiosidade e depois entender onde isso pode agregar no meu dia a dia e na minha vida. Legal, eu acho que a maior transformação é ter interesse, então, pela vida. Eu acho que tá aí um ponto alto, né? Você falou que é pai de 5 filhos, né? Conta um pouco pra gente, né, que realmente a família é uma base muito forte. Mas se fosse fazer uma pergunta pra você, a convergência de família e trabalho para alguém que já é tão experiente como você falou, qual que é o conselho que você dá pra gente? Eu tenho um procedimento muito diferente dos meus amigos. Tenho muitos colegas que levam e muitos almoçaram comigo, foram chefes meus e almoçaram comigo para entender, cara, como é que você cresceu e ao mesmo tempo está com a família? Então eu sempre tive uma agenda em que eu registrava e colocava à disposição da minha família, sempre. Então, olha, eu não tenho problema em trabalhar 1 da manhã, meia-noite, sábado, domingo, mas em determinados horários, que estar com meu filho no jogo dele, com a minha filha no balé, então momentos estratégicos e viagens nós sempre marcávamos. Então eu nunca abri mão disso. Em 2012 eu resolvi optar pelo home office. Então eu efetivamente tive um downgrade no meu ganho, Uhum. porque óbvio que as oportunidades naquela época, em termos de home office, eram muito diferentes das de hoje. Sim, é. Ainda assim, eu consegui presidir aí 6 multinacionais depois disso, e quase no modelo home office todo. Quando eu não estava em casa, estava viajando. Sim. Então isso me deu uma proximidade com a minha família muito grande. Eu acompanho, meu filho de 17 anos começou como estagiário agora na Siemens. Então tá todo feliz. Ô pai, o que você acha disso? Então, agora ele fez a primeira entrega e a entrega dele
foi pedido uma planilha para ele, ele entregou um sistema completo com todas as informações. E aí o chefe, o responsável por ele, falou: poxa, gostei dessa sua iniciativa. E eu sempre digo para os meus filhos, graças a Deus, todos eles, as minhas filhas e meu filho, já mais velhos, estão muito bem. E eu procuro usar a mesma prerrogativa. Se me pedirem A, eu vou entregar A, B, C. Nesse contexto, eu sempre tive uma flexibilidade de horário. Porque o chefe que fala, você entregou o teu resultado, cara, vai para casa. E eu sempre tive os meus liderados da mesma maneira. Cara, eu preciso disso, disso, disso essa semana. Se você vai me entregar meia-noite, 1h da manhã, se você vai para casa dormir. E assim, sempre deixei claro. Não fala para mim que ficou doente, que dá. Cara, não tô afim. Então eu sempre respeitei isso. Então essa proximidade trouxe um ganho muito grande. Eu me recordo que em 2009 eu peguei uma empresa, consultoria, e eu estava responsável por 11 projetos ao mesmo tempo. Então, pequenos times. Time 4 num lugar, time 5 no outro lugar. E todos eles tinham o seu budget. Eu consegui entregar 9 com saldo de caixa ainda. E na época, o meu chefe me perguntou, pô, como é que você consegue isso? Eu falei, é simples. Primeiro, não se atenha ao que ele está fazendo. Se atenha no prazo. Gerencie o prazo e a entrega. Se você fizer isso, você tira a pressão. Outra coisa, sempre que eu negociei com quem eu estou vendendo, se eu negociei 10 dias, para eles eu dei 9. Então, assim, se atrasar 9, 8, se atrasar um pouco, eu tenho ainda tempo para recuperar. Então, eu não preciso me estressar. E essa característica, esse comportamento de não estressar com os meus liderados, fez com que eu tivesse mais proximidade e amizade com todos. Muito bom. A gente pode então falar um pouco sobre comunicação, né? Você falou que presidiu aí multinacionais. Um dos maiores desafios de todo mundo, a gente falou um pouco de família, agora eu vou para o mundo corporativo, é a comunicação. Tem muita gente que reclama de um liderado que não entregou, e eu falo sempre que a maioria avassaladora está na comunicação. Uma boa comunicação fica claro para o mundo e a entrega é determinante. Se fosse dar um conselho, qual seria, né? O que de verdade faz as pessoas entenderem uma comunicação clara? Para quem está começando ou para quem já está na carreira? Eu acho que é legal para quem está começando. A gente tem um pouco de dia zero aqui, mas você pode falar um pouco de quem está começando e depois da experiência, porque eu vejo que é um problema na timeline das pessoas, né? Vai por aí. É, Primeiro quem está começando. então, vou dizer aquilo que eu digo para o meu filho todos os dias. Primeiro, como é que se estabelece a comunicação? Primeiro, ouvindo. Boa. Ouça primeiro. A capacidade cognitiva hoje das pessoas caiu muito. Então, o entendimento delas ficou muito limitado. Se o entendimento fica limitado, você entende erroneamente e responde, seja de qualquer forma, erroneamente. Então, a primeira preocupação que eu passei sempre para os meus filhos e passo para quem vai começar: aprenda a ouvir, aprenda a entender. Se você... Escutativa, primeiro passo. Primeiro passo. Depois, dentro dessa tarefa que foi aplicada, o que você conhece, o que você precisa conhecer e o que você precisa fazer para entregar além disso. Responda essas 3 perguntas. Quando você tiver essas 3 perguntas, você começa a sua tarefa. Para as pessoas que acham que entregar além, né? Eu vou até colocar isso como crença limitante. Conforme a gente vai crescendo e evoluindo, como modelo mental mesmo, a gente vai entendendo que entregar além nada mais é que uma versão boa nossa, e não aquilo que as pessoas falam que é. Né? A gente está falando aqui sobre o seu filho, que é um conselho que você daria, né? Por que você acha que a sociedade colocou essa trava nas pessoas? Por que você acha que... Por que todo mundo está dando o seu máximo, uma vez que a gente está sempre preocupado com a gente mesmo? A gente tem a ver com a gente, é o nosso protagonismo, né? O que você acha que aconteceu ao longo da nossa sociedade que faz a gente ter essa trava? Esse modelo já ultrapassa um século. Nós vimos um modelo educacional que ele prepara o ser humano para o modelo fabril. E aí o modelo fabril você não precisa entender, você tem que se prender à rotina, ordens e tarefas simples. Então todas as pessoas ficaram presas nesse modelo. Os nossos pais vislumbravam uma aposentadoria aos 50.
Hoje, menos de 70 anos, nós não vamos estar parando no trabalho. Uhum. Então, mas naquela época, eles tinham isso. Eu vou trabalhar aqui, foco. Se eu tiver sorte, eu vou chegar gerente e vou me aposentar. Ponto. Hoje isso não é possível, esse modelo não é mais válido. Mas o que foi mudado de lá para cá? Nada. O aprendizado continua mesmo. Os valores mudaram. As gerações, as novas gerações, têm uma modelo, uma forma de enxergar diferente. A nossa geração, a geração dos nossos pais, queria entregar a sua parte e ir para casa. A nossa geração, eu diria que a geração de 65 a 80, ela foi uma geração mais preocupada em melhorar. Ela teve o cuidado da geração anterior, que foi ainda criada dentro dos modelos muito tradicionais e rígidos, começou a flexibilizar, mas ainda assim ela teve um modelo que ela sabia que ela estava sendo bastante pressionada. Então nós aprendemos um modelo de pressão, principalmente de nos colocarmos de uma maneira melhor para os nossos pais. Eu quero ser algo melhor para demonstrar para os meus pais que eu consigo. Então, aqueles que conseguiram transpor esse pensamento, né, de seguir, de demonstrar a sua capacidade, eles passaram primeiro a primeira fase da crença limitante. Porque no ensino, você tem, faça isso. Hoje o modelo, inclusive, ele critica quem tira nota alta. Meu filho, de 13 anos, na escola, foi o segundo aluno melhor da escola. Os amigos dele rasgaram todas as provas dele. Que Então, isso? e chamaram ele de todos os nomes. Então, quando você cria seus filhos e você prepara as pessoas para esse modelo, a primeira coisa, elas vão lutar contra isso. Porque elas não querem. Né? Então, Como ousas, né? Ir bem na escola. exato. Como, sabe, assim como todos conseguem ver qualquer influenciador muito bem, com todo tipo de estrutura, com todo tipo de ganância possível, mas você não consegue enxergar o seu vizinho. O seu vizinho é incapaz, porque se ele estiver bem, isso também funciona no modelo familiar. Então, à medida que você vai crescendo e a sua mentalidade muda, você automaticamente muda as suas amizades. Porque você tem que adequar o seu mindset. Se você não fizer isso, automaticamente você começa a se limitar. Uma coisa que eu faço constantemente, toda roda de amigos que eu tenho, eu me pergunto, eu estou entre os mais preparados e os menos preparados, eu estou em que ranking aqui? Se eu tiver nos rankings mais baixos, eu ainda tenho a aprender. Se eu cheguei no topo, eu tenho que mudar de lá. Então, eu busco isso. Tenho muitos amigos de infância, padrinhos dos meus filhos, que são hoje altos executivos, com empresas muito boas, e o pensamento nosso sempre foi o mesmo. Vamos crescer, vamos melhorar. Nós temos uma obrigação com a humanidade. Desde sempre, eu sempre disse, quem pensa tem uma grande obrigação com a humanidade. Sim. Né? Então, esse é o meu pensamento. Esse é o ponto, né? Aqui eu uso um braceletezinho da empresa que tem como regra a experiência muda a frequência. E pegando o gancho que você acabou de falar, de se reciclar, mudar o mindset, mudar o modelo mental, ô Anderson, de maneira intencional, para a galera que está nos ouvindo, onde está o ponto? Como é que. Porque chega uma hora que você nem entende mais como é que tá esse jogo, né? Você fez uma provocação. Nessa mesa que eu tô, nessa roda que eu tô, qual que é o meu rank? E para as pessoas começarem a jogar o jogo, né, da intenção mesmo, como é que faz para sair disso? Como é que faz para olhar para dentro e falar, pera só um minutinho, será que eu tô em crescimento? Qual é o conselho que você dá? Eu sempre falo que o autoconhecimento é a base. Então, você olha quando você se sentir feliz demais do lado dos seus amigos. Tá, E se sentir protagonista ao lado dos seus amigos significa que você está dominando a conversa. tá bom. Então, é uma forma de medir, uma forma simples de medir. Porque o ser humano hoje, ele vive os 5 dias da semana e depois ele quer curtir o final de semana. Certo. Inevitavelmente ele vai interagir com os amigos no churrasco. À medida que, quanto mais ele interagir, quanto mais protagonista ele for nos eventos, maior é a importância dele no grupo. O que significa que ele já não é mais
ele não está aprendendo mais com esse ambiente, né? Então, isso é uma forma de usar o nosso ego a nosso favor. Cara, maravilhoso. E como é que faz para buscar? Como é que faz para buscar outras rodas? Como é que se insere em outros mundos? Uma excelente pergunta também. É, primeiro, sempre tive amigos em todas as áreas. Eu tenho amigos ainda são amigos até hoje do meu colegial, do tempo do exército, até da faculdade. E temos amizade até hoje. Então, essas amizades já vão para mais de 30 anos. É uma amizade de infância e as outras amizades vindas desses três locais. Dentro disso, você vai selecionando as pessoas que efetivamente têm o mesmo mindset e as que não têm, que querem crescer com você. Então, você percebe isso no dia a dia. Aquela que fica bem quando você está bem. Aquela que você tem gosto de compartilhar algo, uma vitória. E da mesma forma acontece. Então, quando você percebe esse movimento, essa própria energia, você falou tudo, a energia faz com que você sinta essa retribuição. Então, nem sempre a pessoa vai agregar para você no que tange a conhecimento, mas ela vai te agregar em energia. Tá? Então, eu tenho uma amiga minha, aliás, meus amigos são todos formados, alguns médicos, outros executivos, mas todos eles têm algo em comum. Eles foram buscar, de alguma maneira, uma maneira de melhorar. E como buscar uma melhor proposta, um melhor emprego, algo melhor. E isso fez com que nós tivéssemos um círculo de amizade que perdurou. Então, diferente de outras pessoas, eu tenho amizades que perduraram e essas amizades vão nos ajudando a conhecer outras pessoas. Então, esse processo, no momento que você se percebe nesse local, você começa a derivar. Oh, puxa, preciso falar com fulano, ciclano. Você começa a mudar seus eventos. Se afasta um pouco de lá, atende menos eventos, atende menos, né, esse pessoal, e começa a atender outros amigos. Peraí, deixa eu ver um momento de cada um. Você nunca vai conciliar a minha amizade do exército com a minha amizade do colegial, da faculdade, etc. E amigos de infância. Então, já são grupos separados. O que você faz é selecionar esses grupos e ver de que maneira, onde esses grupos também estão andando. Isso faz com que você tenha mais opções, né? E à medida que isso vai acontecendo, essas pessoas vão se unindo a você, né? Elas vão agregando junto. Ah, maravilhoso. Sabe uma coisa que eu fiquei lembrando, você falou de faculdade e tal, eu lembrei da minha, né? Que eu sou formado também na base tecnológica, né? Analista e tal. E eu sempre gostei muito de pessoas. Isso tem um contraste aí, né? Porque geralmente as pessoas que trabalham, eles, né, no mundo tecnológico, eles não gostam muito de gente, né? A grande verdade é notebook, abriu e estilhaçou. E eu percebo que você gosta muito de gente também. Então, né, pegando um pouco a minha base daquilo que eu sempre entendi que era diferente, conta um pouco da sua. No seu decorrer aí, você entendeu que quem não entende de gente não entende de negócio, Não, né? Mas conta um pouco sobre. foi curioso você colocar isso, porque lá pelos idos de 90, um amigo me perguntou, já era gerente de projeto naquela época de infraestrutura, um amigo me perguntou, cara, por que que você gosta de projeto? Por que que você gosta de gerenciar projetos? Porque gerenciar projetos não é criar novas coisas, é gerenciar pessoas, fazer com que elas façam. E eu gosto disso. Então eu gosto de tecnologia, eu ajudo essas pessoas a crescerem e criar novas conquistas. E isso fez com que eu me realize. Então eu realizo entregando, me realizo tendo bons frutos dos projetos. Então isso me trouxe muita proximidade. Sempre soube. Acho que o meu momento mais difícil foi uma empresa indiana que eu trabalhei e eu acabei sendo responsável pelo Hub Américas. E esse Hub Américas ele vinha México para baixo, né? Então eram 7 países e nós chegamos a ter 9.000 consultores e 350 gerentes. Então foi uma fase difícil de gerenciar. Eu passava a cada 5 dias eu visitava o Brasil. Então até com a minha família foi uma mudança muito radical. E entender, conhecer essas pessoas era muito difícil. Então, eu fazia reuniões constantemente com a minha gerência, preparando. Me fala uma coisa, como é que estão os seus liderados?
que está acontecendo. Eu não quero saber performance, eu quero saber o que você sabe deles. Uhum. Então, cobrei muito esse pessoal para que eles pudessem replicar o meu modelo, porque era impossível de eu gerenciar esse modelo. E gerenciava esse pessoal, que já era um time muito grande. Então, sempre foi sobre pessoas. É impossível você fazer algo se você não estiver preocupado com quem vai realizar junto com você. Pois é. Você acha que a tecnologia anda confundindo as pessoas, Anderson? Do ponto de vista que é o seguinte, ó. Quando a gente pega os nossos celulares, tem aplicativo pra cacete ali. E eu sempre falo isso. Quantos aplicativos você tem no celular? A galera nunca sabe responder isso, porque é óbvio que não mesmo, mas acaba usando apenas 5 coisas. Sei lá, usa o GPS da vida, o Waze lá, o WhatsApp, banco, enfim, não passa de 5. O que você acha, Anderson, está acontecendo com o planeta, né, em relação a... a gente tem excesso de tecnologia, pouca educação, o que você acha? Bom, eu acho que Pareto nunca foi tão Tão na moda. ovacionado. É, porque em tudo que a gente faz, você Aham, pode colocar Pareto. legal. E no modelo nosso de sistemas, realizações, pessoas, aquisições, sonhos, etc. Então eu vejo, as pessoas hoje estão focadas em tecnologia, não porque a tecnologia pode prover algo, mas pelo vício. A maioria delas está viciada, mas viciada em dopamina. Ok. Então, ela está lá porque a tecnologia provém até a dopamina necessária. Então, isso faz com que eles se acomodem na posição que estão, se acomodem aonde efetivamente se permanecem e, e não queiram crescer. Para eles, ver uma pessoa milionária, perdão, ver uma pessoa milionária já é o suficiente. Ou ver algumas pessoas com carros luxuosos, viajando com casas. Nossa, olha, eu sei que isso é, tá vendo? Isso é capaz. Isso para ele basta. É a dose de dopamina que ele precisa. Então, essa dopamina é muito forte hoje. Outra questão foi, os últimos 30 anos, no ponto de vista educacional no Brasil, nós vimos a primeira vez que a nossa geração, gerações mais novas, se tornou menos capaz do que as gerações mais antigas. Então, o ser humano, a humanidade evoluiu nos últimos 20 anos. Então, isso faz Pela com que, primeira vez, pela né? primeira vez, nós vivemos o modelo, né, Darwin, eu acho que estaria remexendo no caixão a essa altura. Uhum. E pela primeira vez nós vivenciamos isso. E esse pessoal, 77% hoje dos jovens não querem cargos de liderança. Por quê? Porque não querem responsabilidade. É, Então, como é que você vai preparar esse pessoal? Isso traz um cenário bom para a nossa geração, porque nos dá longevidade. uhum. Nós temos que durar, diferente dos nossos pais, nós vamos trabalhar até 80, 90, e se eu puder, vou morrer trabalhando. É, Diferente disso. E nós nunca fomos tão necessários. Então, por quê? A nossa geração teve que segurar o piano, teve que fazer com que ele crescesse e vai continuar mantendo até a geração que está agora ser substituída por outra que seja melhor ou que seja capaz. legal. Conta um Hum. pouquinho da cadeira lá da ABC, como é que você faz hoje, né? Porque a gente está entrevistando bastante gente aqui e a gente nota que não tem mais uma idade, as pessoas estão acelerando, né? Ao invés de estar falando assim, não, daqui a pouco talvez eu vou fazer um sabático, escrever um livro, e eu percebo que você está socando marcha. Conta um pouco dessa vitalidade lá dentro onde você está, né, construindo. Dentro dessas amizades que eu te falei, eu tenho um grande amigo, aliás, amigo de infância, é o meu único amigo de infância. Eu tenho amizade com ele desde os 7 anos de idade. Ele foi que me levou para o mundo SAP, mas não para a tecnologia. Eu já estava na tecnologia quando ele me levou para outra área, a conhecer outra área. Tá. Trabalhei com ele outras 2, 3 vezes. E quando eu estava me reinventando nesse momento, ele estava num momento de crescimento. Ele falou: Olha, Anderson, pô, você não quer vir aqui? Nós fazemos algo juntos e crescemos. Então fui tomar conta de um projeto com a filial Estados Unidos, depois a filial Índia, América Latina. E agora estou junto com ele, na parte de recrutamento. Como melhorar recrutamento, como adequar. A ABC cresceu com uma proposta muito humana. E o Anselmo, eu posso dizer aqui, que é um dos empresários mais humanos que eu conheci na vida. É uma pessoa que se preocupa realmente com o ser humano, com todos. Eu acho que ele é mais preocupado com o ser humano até do que eu. Então, é uma pessoa que está sempre próximo, sempre vislumbrando o crescimento do próximo. Então, trabalhar com ele sempre foi uma grata satisfação.
Nesse momento em que ele vivencia, ele tinha uma meta para crescer. Estamos fechando o ano com a meta atingida, mas não da forma como nós quisemos. Tivemos que adequar e criar um plano de contingência, mas crescemos o que nós esperávamos. De toda forma, a ABC ela começou como uma empresa lá atrás, quando o Anselmo saiu da SAP, como uma empresa focada em SAP. Isso representava 100% dos negócios. Hoje o SAP representa 30% dos negócios. Então, ele desenvolveu inteligência artificial, que hoje se comenta muito. Em 2015, nós já tínhamos inteligência artificial lá. Legal. Então, inclusive plataformas que ajudam no desenvolvimento, coisa que o pessoal está começando a usar agora. Uhum. Temos, inclusive, uma plataforma que ajuda muito e já foi. Muitas pessoas tentaram comprar de nós essa plataforma. Ele foi migrando para a área, e nessa implementação de SAP, você acaba migrando para o financeiro, para a controladoria, para vendas. Então, cada necessidade mais gritante de alguma área, ele se especializava e criava um novo aplicativo. Então, a área de desenvolvimento acabou crescendo, 30%. Hoje representa da empresa. A área de redes, né, desenvolvimento web, também teve que crescer junto. Né? Então, e as demais áreas são gerenciamento de projetos, tecnologias diversas. Inclusive, a ABC tem um trabalho muito bonito, beneficente, tem uma organização, e essa organização visa realmente ajudar pessoas, ajuda crianças especiais. Tá? Então, tem uma sede, ajuda crianças especiais, e o Anselmo mesmo se focou a prover próteses. Então, ele criou, com a ajuda da inteligência, modelos de prótese que possam ajudar as pessoas a conseguir gratuitamente. Então, são metas de vida que ele estabeleceu. Então, gosto muito disso, porque nós sempre estivemos muito alinhados. Lembra daquela energia que eu disse? Uhum. Nós temos que estar sempre alinhados. Então, nós nunca nos separamos, porque a nossa energia, o nosso foco, os nossos planos sempre foram muito próximos. Legal. Fomos sócios 2 vezes em empresa. Então, comigo, eu tenho muito prazer em trabalhar lá. E eu vejo que as pessoas têm essa mesma afinidade. Legal. Né? Então, o foco nosso é tecnologia? É. Mas a ABC, ela vem crescendo na base instalada, principalmente. Então, nós temos clientes com... A ABC hoje está com 2008, 15 anos, 15, 20 anos aí, de existência, 18 anos. Nesses 18 anos, temos clientes com 18 anos, 17 anos, 16 Legal. anos, que nunca saíram. Então, isso significa que o nosso trabalho está sendo bem feito. Sim. E o nosso maior princípio é realmente a credibilidade. Então, a gente mantém isso, o que nos traz novos clientes eventualmente. Legal. Mas eu falo para ele que o próximo passo agora é começar a investir nas redes sociais, coisa que nós estamos começando agora, para demonstrar esse modelo. Muitas pessoas demonstram muita coisa, e isso vale para influenciadores também. Pessoas que dizem conhecer o mundo, mas não conhecem nada. E pessoas que são extremamente quietas, extremamente discretas e conhecem muito, agregam muito. Então a nossa empresa tem essa proposta e hoje nós precisamos mostrar um pouco. Legal. Vamos falar um pouco sobre rede social? Acho que é legal, principalmente para uma pessoa que tem a base que é a sua sobre tecnologia. O Instagram ou qualquer rede social, ela segue um padrão de algoritmo. E tem muita gente que fala assim, cara, eu publico as coisas lá, ninguém curte, ninguém vê nada, e acha até que é pessoal, né? A Marrine contou pra mim que, e você também aqui no nosso brief, que você tá com 120 mil No seguidores Instagram. e teve o zero. Você começou com zero. Aliás, todo mundo começa com zero. O que aconteceu? Por que que você foi pra lá? Por que que você tem esse número expressivo? E como é que faz pra jogar esse jogo? Eu passei 1 ano e meio aprendendo, então gastei muito dinheiro no aprendizado, entender como funcionava, para poder colocar um modelo aplicável. Legal. Esse modelo aplicável, de uma maneira resumida, ele se demonstra em 5 ações, 5 visões. Primeiro, qual é a música que você vai utilizar? Segundo, qual é o conteúdo que você vai utilizar? Terceiro, qual é o nível, o grau de engajamento que esse conteúdo tem? Inicialmente, você realmente não tem conteúdo. Então, tudo que você colocar vai ter pouco ou nenhuma relevância. Então, como você faz para trazer gente de fora? Reels. Então, para você buscar Reels, você tem que buscar Reels
que estejam dentro da sua proposta, da sua comunicação. Esses Reels têm que atender uma quantidade de likes, uma quantidade de comentários, uma quantidade de salvamentos ou de repasses. A música tem que estar para cima, tá bom? Então, se você atende esses 5 critérios e você começa a republicar esses conteúdos com textos seus, você começa a trazer interesse, porque 99% do conteúdo do Reels é para quem não é seu seguidor. Legal. E é onde você traz. Esse modelo eu acabei executando com bastante eficácia. Tanto é que eu acabei, o Instagram, lógico, todas as redes sociais vendem serviços. O que eu vou dizer agora não vai deixar muita gente feliz com isso, mas no momento em que você, como é que eles vendem serviço? Te mantendo lá embaixo e dizendo que o algoritmo é o responsável e você tem que impulsionar, etc. Você pode fazer isso dessa maneira que eu disse? Se você fizer isso dessa maneira que eu disse, simples e prática, só que você tem que ter constância, você vai começar a cada 10, 15 posts, um vai engajar muito. Aí você vai ter, eu tive posts que trouxeram 2.000 seguidores num post só. Tá? Então, como é que você começa? Post mesmo ou Reels? Um Reel que eu Ah, coloquei, tá bom. me Um trouxe post Reels, tá bom. 2.000 seguidores. Então, isso daqui, à medida que você cria essa constância, em 2 meses você já começa a ultrapassar os 10.000 seguidores. Você gerencia métricas, nós somos, as redes, elas gerenciam métricas. E quando elas oferecem para você um número, elas dizem para você, olha, eu vou melhorar seu número aqui, aqui, aqui na sua visão. Tá. Só que se você consegue fazer isso manualmente, né, e você ultrapassa esse critério, então se você tem um número de seguidores, você tem que ter um número de engajamento, esse número está escrito lá, é só você ver. Eu ultrapassei esse número de tal forma que o Instagram começou a direcionar seguidores para mim para que o meu número caísse. Então, eu ganhei quase 20.000 seguidores do próprio Instagram. De repente começou a cair. Cair seguidores, eu acordava com 8, ia dormir, acordava com 15. Mas o que está acontecendo? Então, quando eu olhava meus marcadores, né, meus índices, eles começavam a baixar. Então, ele gerenciava isso. Então, o que eu fazia? Trabalhava mais para impulsionar esses índices. E esses índices me traziam mais seguidores. Então, o Instagram, ele provém para você isso, não porque ele é bonzinho, mas porque se ele não gerenciar essas métricas, Claro, ele vai mostrar para todo mundo que ele não é necessário. claro. Não, e a gente tem que entender que é uma empresa capitalista, né? E a empresa capitalista ela joga o jogo do dinheiro e o jogo da métrica. Tem uma frase que eu uso bastante que é assim, ó, em Deus eu acredito, no resto traga-me números. E os números está nisso. Concordo. Fala um pouco sobre a constância, né? Que só para a gente esgotar esse tema que eu acho que é legal. Muito se fala em constância, na vida quem não tem constância eu acho que não chega a lugar nenhum, né? Quando você está determinado a fazer algo é a sua constância, a sua disciplina que vai fazer isso. Mas trazendo para o Instagram, que é o exemplo da rede social que você usou, que constância é essa? Bom, eu me condicionei a localizar 5 Reels por dia. 5 Reels por Por dia. dia. Então eu passava 2 horas por dia olhando, verificando Reels que atendesse esses números, esses critérios, para que eu colocasse. E desses, evidentemente, a cada 15, 20, o que significava que toda semana eu tinha 2, 3, trazendo muitos seguidores. Então, eu tenho um Reel recente que deu 10 milhões de visualizações, me trouxe 6.000 seguidores. Coisa de 15 dias atrás. Então, eu continuo fazendo isso. Não é porque eu, eu cheguei num número, e eu estou muito longe dos números que eu quero, não é porque eu cheguei nesse número que eu vou parar. Claro. E a constância se dá nisso. Tá. Então, as pessoas acreditam que você montou alguma coisa, você tentou um mês, não conseguiu, desiste. A maioria do ser humano é assim. Não. Então, a minha cabeça é, como eu vou fazer um plano de longo prazo? Esquece o resultado que vai vir ou que não vai vir nos primeiros 3 meses. Não olha para isso. É que nem regime. Você vai começar um regime? Comece o regime, olha a sua balança olha naquele momento e daqui 3 meses. Não vai olhar de semana em semana, porque senão você se desmotiva. É, Então o importante é o resultado a médio prazo. sim. E a constância vai trazer isso. Então no começo no LinkedIn, no Instagram, 5 Reels por dia. Eu localizava, repostava. E a cada 5, um era meu. Aí eu pegava meu,
conteúdo. Então eram 6, todos os dias. Então comecei a ter relevância. Os meus Reels que não tinham quase nada passaram a ter 100 likes, 200 likes, foram crescendo. Então eu vim trazendo esse modelo. Só que isso levou meses. Para que eu atingisse 50 mil seguidores, levou 6 meses. Então, mas constância. 5 Reels mais um. Então, essa foi a minha métrica. As métricas hoje mudaram um pouquinho. Os números que eu utilizava na época não estão hoje tão eficazes como os números de 1 ano e meio atrás. Então, eles adequaram, de fato, como algumas propagandas dizem no Instagram. Claro. Por N razões. Uhum. E aí o que você tem que buscar. Então, antigamente eu buscava Reels com 2 semanas. Hoje você tem que buscar Reels com 1 semana ou 4 dias. E aí esses Reels que atendem esse critério, com uma quantidade, eles ainda estão em crescimento. Aí você pega a carona nesses Reels. Tá? Então, isso faz com que você cresça. Do LinkedIn, comecei a usar o engajamento do LinkedIn, e do LinkedIn me condicionei. Eu faço 2 posts ou 1 post por dia. Fazia 2, cheguei a fazer 3 posts, 2 posts, e agora faço 1 post por dia no LinkedIn. Qual que é a sua equipe que você tem para isso? É você chamando pro peito, usando IA para isso? Como é Eu que é? SA. Uhum. Eu SA. Eu SA. Só E todo tem. mundo que, né, a maioria avassaladora fala, ah, mas eu não tenho equipe para isso, tal. Então você tá falando que você produz 6 reels por dia. O que eu faço para isso? Eu durmo menos do que a maioria das pessoas. Durmo em média 3 horas por dia. Então, para mim, me sobra Sério, tempo. Anderson? É um hábito. 30 anos eu já tenho esse hábito. 3 horas por 3 dia? horas. E é um hábito. E eu, das 1 hora, eu pego, tá mais tranquilo, todo mundo já foi dormir. Aí eu pego, começo a fuçar nos Reels, e é onde eu busco o conteúdo que eu preciso. E aí eu coloco esse conteúdo, escrevo tudo que eu preciso e coloco e agendo. No LinkedIn eu agendo, no Instagram eu publico mesmo na madrugada. Claro. Tá? Então, aí trouxe para o TikTok. O TikTok tem 6 meses, 5 meses que eu criei, também do zero. Está com 12 mil seguidores. Agora, também segui a mesma fórmula. Então, existe uma constância. Então, hoje, todos os dias eu faço 5 posts. Então, não importa o que aconteça, faça chuva, faça sol, eu estou cansado, não importa, eu faço 5 posts. Mesmo que seja um post não tão relevante ou não tão expressivo como eu imaginava, ou como eu queria, mas eu faço. Eu garanto a métrica. Alguns sobem, outros não. Tenho posts no LinkedIn que tiveram 5 milhões de visualizações, né? E tenho com quase 200, 300. Tive um post com 1 milhão de likes até. Então, dentro do LinkedIn, que é uma coisa rara. Então, isso também foi me gerando uma relevância e fui trazendo seguidores. Eu tô parado aqui que você dorme 3 horas por dia, tá? Uma vez eu tava lendo sobre Napoleão Bonaparte Uhum. e ele, nessa leitura, lá estava escrito que ele dormia 4 horas por dia. E que isso é um diferencial competitivo, cara, porque se dentro de 24, né, você dorme 4, sobe 20 de produção e você faz isso com 3. Como é que funciona isso? Porque a saúde fala que isso implica várias coisas, né? Você realmente se adaptou a isso? Isso foi um projeto na sua vida? Porque me conta só um pouquinho sobre isso. Curioso. Eu diria que eu servi exército. No exército, eu queria garantir a minha vida dupla, continuar nas minhas saídas com os amigos, etc. Mas você tem uma escala para seguir. Uhum. Essa escala, ela mantém você acordado por muito tempo. Então, naquela época, eu cheguei a dormir a cada 3 dias. Eu era jovem. Então, esse hábito se manteve até dormir a cada 3 dias, mais uns 5, 6 anos. Aí eu tinha o hábito de dormir, aí eu fui trabalhar com música, era vocalista no começo. E vocalista você trabalha de quinta a domingo. Só que durante o dia eu trabalhava em outro emprego. Então o que eu fazia? Eu dormia de segunda a quarta, e aí de quinta em diante eu dormia 1 hora, ou tirava um cochilo, alguma coisa do tipo, até domingo. Aguentei por mais uns 2, 3 anos a música. Aí eu percebi que a música não ia me dar aquilo que eu queria, segui só na tecnologia, mas esse hábito começou a me trazer algumas consequências. Eu não conseguia mais dormir. Alguns me recomendaram remédio para dormir, etc. Eu falei, mas está me fazendo mal?
Quando eu conseguia dormir 6 horas, 8 horas, às vezes acontecia, eu acordava no dia seguinte, meu cérebro simplesmente não botava. Era tela azul o tempo todo. Eu não Acordava conseguia raciocinar. exausto já. Eu não acordava, não conseguia raciocinar, não conseguia fazer nada. Então isso me fazia mal. Vi inúmeras publicações dizendo que isso faz mal. É óbvio que toda regra tem sua exceção, né? Então, minha pressão, fiz esse check-up recentemente, é 12/8. Eu tenho todo o quadro clínico de uma pessoa jovem, tranquila. Até minha esposa fala, eu tomo, por exemplo, faz 20 anos que eu tomo energético. Eu mantive um hábito, cheguei a aumentar um pouquinho para 4 horas durante uma época, aí comecei a trabalhar em empresas indianas. Isso me obrigou a ter uma escala maior. Essa escala maior me obrigou a dormir menos novamente. Só que eu já estava mais velho, né? 30 anos, você começa, como é que eu vou segurar? Comecei a tomar energético. De 20 anos, de 19 anos para cá. Comecei a tomar energético. Isso se tornou um hábito. Cheguei a tomar 4 litros de energético por dia durante uns 8 anos. Caí para 2, hoje eu tomo 1 litro por dia. Por exemplo, hoje eu fui dormir, era 5:30 da manhã. Então, terminei o que eu precisava fazer. 5:30 da manhã eu tinha algumas entregas para fazer, sabia que tinha que vir para cá. Falei, eu vou estar tranquilo. Aí cochilei até as 7:30 e terminei meu banho, atendi alguns e-mails e vim para cá. Então, é um hábito que me permite fazer um pouquinho mais. Kobe Bryant usava o mesmo modelo. Muitos outros atletas chegavam às 3, às 2 da manhã e já treinavam muito antes dos demais atletas Sim. estarem treinando. É. Isso é muito comum. Uhum. O que eu fazia era aumentar meu leque para que eu pudesse entender um pouquinho mais, entregar um pouco mais. Isso me fez crescer um pouquinho mais. Não, o competitivo aí ficou muito bom. A versão que você é hoje, Anderson, são escolhas que você fez no passado. E com certeza a versão que você será amanhã são escolhas que você anda tendo. Essa pergunta, ela é do seu dia zero. Aconteceu algo na sua vida, que só você sabe, que te fez pensar de uma maneira que você nunca mais dispensou. É como se a gente falasse assim, depois que você viu, não dá mais para desver. Eu nem sei se existe essa palavra. Mas Al- o que aconteceu, Anderson? Uma bifurcação na vida, algo que tenha Isso. mudado. Não tem algo que é um ponto de desequilíbrio, não é nem de equilíbrio, mas que te fez ser uma versão mais poderosa. O que você pode compartilhar com a gente? É curioso, mas eu tinha 19 anos, já tinha 20 anos. E eu tinha uma namorada mais nova. Os pais eram muito bem de vida. A minha família, apesar de ter uma vida confortável, evidentemente não atendia o mesmo padrão. Eu, com 20 anos, ainda estava pensando no que eu ia fazer. Minha preocupação era fazer cursinho, etc. Não estava focado nisso. Ou crescer, ou planos para o futuro. Um belo dia, o pai da minha namorada me chamou para almoçar. Ele virou, Anderson, o que você quer para o teu futuro? Falei, olha, eu estou pensando em trabalhar isso. Não, o que você quer para o seu futuro? Eu não sabia responder essa pergunta. Aquilo me colocou da forma mais miserável possível numa negociação. Ele falou, olha, você não está à altura da minha filha. Eu não quero que você mais se reúne com ela. E ele cancelou o namoro. E eu não quero que você veja ou tenha mais amizade com essa pessoa, com a minha filha. Eu não podia fazer nada. Vou insistir numa situação em que, né, ela evidentemente obedeceu os pais e eu me afastei. Sofri muito com aquilo. E aí aquilo me deu um flag. Eu quero aquela vida. Eu quero prover algo melhor. Eu quero ter os meus filhos com uma situação melhor. E daí em diante, o meu mindset, que era trabalhar para ganhar e me pagar, era o que eu quero e o que eu preciso ganhar para chegar lá. Então, desde aquela época eu comecei. Montei a primeira empresa com 22 anos, 23 anos, ainda quando tinha ainda músico. Prestei serviço para o Bradesco, eu tinha uma empresa que prestava serviço já na parte de sistemas para o Bradesco. Depois foi substituída pelo que é atual Scopus. Fiquei 3 anos lá dentro, cheguei a ter 200 funcionários com 24 anos. Então, aí eles cancelaram do dia para a noite, eu tinha 200 rescisões para fazer,
começar tudo de novo, me reinventei, fui para outro modelo, outro tipo de empresa, montei muitas empresas comerciais, etc. E desde lá, a minha premissa era: como eu posso fazer para ganhar aquilo que eu preciso para ser aquilo que eu quero, ou para ter aquilo que eu quero. Minhas filhas, quando pequenas, desde os 6 anos de idade, eu dava para elas uma redação todo ano. O que você quer ser e o que você quer ter quando você crescer. E a cada ano, cada coisa se aprimorava e nós discutíamos a respeito disso. Os meus filhos têm uma maneira hoje, eu tenho 2 filhas do primeiro casamento, que já tem 31, 32. As duas, uma tem um filho, outra tem uma filha, 2 netas. E tenho 3 meninos, um de 17, um de 13 e um de 11. Para esses, eu já tenho uma preocupação diferente. Então, como eu vou colocar? Então, consegui colocar meu filho num programa de aprendiz e assim seguir. Para quê? E coloquei para os meus filhos desde sempre. O que você quer? Como você quer ter? Como você quer chegar lá? Muito bom. Para você que chegou até aqui, que ainda não compartilhou, não curtiu, não se inscreveu, faça isso agora. Nos ajude a ajudar mais, que o papo aqui tá incrível. Bom, vamos contar algo de bastidor, que é o que eu acho assim, ó. Você falou um pouco do Bradesco, por exemplo, mas você pode escolher, dentro da sua vasta experiência, contar algo pra gente que as pessoas nem imaginam que acontece. Pode ser do seu dia a dia, algo que já aconteceu, não tem problema. Vou te dar um exemplo, né? A gente fez uma imersão na Disney e a gente foi conhecer o Magic Kingdom lá, os bastidores do Magic Kingdom, né? Então, a gente fez uma pergunta lá, assim, ó, quantos Mickey existe? A resposta foi, só existe um. Falei, não é possível, tal. Falou, ó, um Mickey só, mas quem se veste e tal, etc. Então, assim, tem tanta coisa curiosa que as pessoas podem aprender, né? Então, conta uma. Acessa algo aí que pode ser de qualquer lugar, tem que ser lá do fundo mesmo, Eu que é vou. bastidor. Então vamos colocar bastidores, já que nós falamos sobre influência, né? Então, vocês vivem no mundo da influência. Esse mundo traz para vocês sonhos, expectativas, e muitas vezes os acomoda. Para alguns, é uma inspiração. Então, minha sugestão: comece a buscar os influenciadores reais, aqueles que efetivamente têm carreira, aqueles que efetivamente têm resultados. Tem muita gente que diz que tem resultados, e aí não estou falando de caras que fazem evento para 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, etc. Estou falando de gente que se preocupa no dia a dia, que tem uma ligação um a um e quer ver você crescer legitimamente. Você pode dizer para mim, mas esses profissionais são caros. Desde sempre, os executivos que venceram na vida, os que venceram mais na vida, eles tinham mentores. Eu conheço inúmeros executivos que tiveram mentores na vida. Para aqueles que podem, desde cedo, a geração mais nova, paga Uber, não quer comprar imóvel, não quer comprar absolutamente nada. Ela se preocupa em investir. Então, para você que se preocupa em investir, invista no mentor. Vá buscar alguém que possa te colocar no lugar certo. Entenda a sua expectativa, aquilo que você quer ser. E te dê o caminho, te dê a trilha, para que você possa crescer nela. Esse vai ser o caminho mais eficaz. Então, hoje, a primeira curiosidade é: 99% de quem está na rede hoje é mero teatro. É mero teatro. São pessoas que não têm capacidade, não têm condição, ou tiveram uma sorte de crescer por alguma razão e usam essa pseudo-fama para trazer pessoas desavisadas. Então, em primeiro lugar, esqueça todo mundo que tem muita influência. Busque em quem tem resultado. Vá buscar o histórico. Vá buscar quem tem realizações. Vá buscar gente do mercado. Pessoas que efetivamente fizeram. Pessoas que geraram resultados. Esse tipo de pessoa pode te agregar. E nem sempre você vai ter isso pago. Pode ser que você consiga uma pessoa que vai fazer isso para você de, de bom grado. Eu fiz isso por muito tempo. Tá? Então, essa é uma primeira curiosidade. Eu acho que outra curiosidade, deixa eu ver aqui. Ah, todo mundo fala de monitoramento em telefone. Né? Muitas pessoas dizem hoje que conversam e naquele momento que conversam aparece uma publicidade em seguida. Todo mundo diz isso. É. O que está por baixo disso? Vocês vão me perguntar,
Mas existe isso? Existe. Desde quando? O primeiro servidor que controlava telefone no Brasil, palavra-chave no telefone, é da década de 90. Então, no comecinho da década de 90, nós já tínhamos monitoramento por telefone. Então, quem acha que isso daí é novo, não, esse modelo é antigo. É uma coisa, você é mais vigiado do que você imagina. Eu acho que é uma curiosidade que eu acho que poucos sabem. Eu acho que é muito bom. O jogo do bastidor sempre é algo que agrada muito aqui nas perguntas, né? A gente aprofunda. Mas eu queria voltar um pouquinho naquilo que você falou sobre o mentor, tá? Eu tenho 20 anos empreendendo e eu tenho mentores, né? Por exemplo, o Joel J é um dos meus mentores e ele que me provocou a começar um podcast. Falou, cara, você faça 100 que eu vou estar lá no 101. Aí ele me provocou porque é muito difícil fazer 100. Tá aí, é difícil porque ele entende que tem disciplina, que tem força, tal. E uma coisa curiosa do mentor é que ele encurta caminho. E eu vou dar outro exemplo aqui, galera, que está nos escutando. O Nelson, que trabalha comigo lá, né, ele é meu head comercial, ele tinha dificuldade que a filha dele dormisse. E ele contou para mim que ele pagou uma mentora do sono para a criança dormir. Então, nada mais é que fez uma review dele e da esposa, entendeu os pontos chaves e falou, ó, para de fazer isso, faça aquilo, e hoje ele tem isso. Só que o que eu achei curioso na sua fala é porque hoje jogar o jogo da falsidade, vou colocar assim, é muito simples na Tá internet. na Hoje, moda. hoje você aluga, sei lá, uma Lamborghini, você aluga isso, né? Então todo mundo acha. Você tem algo que de verdade consolida resultado? Porque eles mostram um resultado, vou chamar de fake, mas o que de verdade consolida resultado? O que você olha ali que você fala, olha, a diferença dessa Lamborghini e dessa, vou seguir nesse exemplo, claro. O que você vê lá que você fala, cara, resultado é isso? O que seria? 3 anos atrás, minha esposa me pediu para... Eu estava me reinventando por uma questão que eu te disse, perdi uma estrutura, e eu tive que me reinventar. Eu, desde a década de 90, eu tinha liderados, e para todos esses liderados eu buscava melhoria. Inclusive as pessoas que trabalharam para mim em casa, todas elas. A primeira pergunta que eu fazia quando ia contratá-las: o que você quer da sua vida? Ah, eu quero trabalhar aqui o resto da minha vida. Eu não contrato. Eu quero uma pessoa que tenha vontade, que queira crescer. Todas as pessoas trabalhando comigo na minha casa, com a minha esposa, saíram com faculdade, saíram formadas, têm sua casa, família. Então, estão nas minhas redes sociais. Então, eu sempre gostei de fazer isso. Eu me orgulho de fazer isso. E para essas pessoas que começaram lá atrás, na área de tecnologia, hoje estão com 20 anos de tecnologia ou mais, 25, 30 anos. E a minha esposa disse para mim, eu tinha um acordo com todos eles. Eu falava, olha, eu te ajudo, eu não quero que você me ajude, mas quando eu pedir que você ajude uma outra pessoa, você ajuda essa pessoa para mim. E eu fui fazendo essa corrente do bem. Quando minha esposa me provocou a pegar essa planilha e olhar, para chamar esse pessoal, eu percebi que 440 ainda estão no mercado como executivos, como C-levels. Então, alguma coisa eu devo ter feito direito. Muitos me apoiaram, eu estou com alguns projetos aí que eu estou iniciando, muitos me apoiaram, têm me apoiado hoje em cima de crescimento. Então, eu acho que o primeiro indicador, quando você vai buscar uma pessoa, é quem é quem é que segue essa pessoa, quem é que interage com essa pessoa. Isso é fácil. Você vai ver um monte de pessoas desconhecidas curtindo, mas quantos efetivamente tem pessoas conhecidas? Vou te dar um exemplo, você falou do Joel J. Eu entendo perfeitamente qual foi o modelo, o mindset dele quando ele te propôs isso. O Joel J. Ele tinha um modelo, ele estava dentro de um modelo universitário, uma pessoa abriu a mente dele para um outro modelo, ele viu que aquilo podia realmente crescer, mas ele precisava demonstrar uma resiliência. Ele conseguiu conseguir isso daí, fez contato com outras pessoas que tinham a mesma energia dentro disso, e aí todos eles, um impulsionou o outro. Esse modelo que eles têm hoje juntos. Então, são pessoas que realizam? São. Eles não... Você tem muita sorte de ter o JJ como uma pessoa que pode te dar uma assessoria. Evidentemente, você tem outros mentores mais próximos, mas as pessoas não vão recorrer ao JJ
para falar quem quer que seja. É por isso que eu dei o exemplo até da moça do JJ, né, que tá num escalão Uhum, desse, e a moça que te ajuda, que custou sim. R$ 500 lá pra ter o sono. Eu acho que a chave é o mentor clássico, né, porque ele tá aí, tá ao seu lado, né. Então, eu acho que um balizador é quem está no mercado com essa pessoa. Começa a olhar as pessoas. Em primeiro lugar, todo grande mentor, ele não coloca lá que ele é necessariamente mentor. Ele coloca uma passagem discreta. Por quê? Em primeiro lugar, ele não quer. Vou dizer por mim, eu não tenho mais tempo para mentoria. Então, para mim, não é meu interesse buscar. Tive 3 mentorados até 3 meses atrás, 2 empresas que eu assessorava também, e eu parei porque eu não tinha mais tempo para cuidar de outros projetos. Então, o mentor, realmente, aquele mentor que você vai buscar, ele geralmente não vai conseguir te atender na velocidade que você quer. Você vai ter que aguardar, você vai ter que insistir, e aí entra a resiliência. Aquele mentor que você conseguir fácil demais, questione. Assim como na vida, tudo que é fácil, questione. Então, busque pessoas que realmente, olha, não estou conseguindo falar com aquele cara, ele nunca tem tempo para mim. Esse cara, não é que ele está fazendo doce para você, é que ele tem outras coisas, outras incumbências, ele tem um projeto de vida. É possível em algum momento ele colocar você? Sim, mas você tem que demonstrar essa resiliência. Eu acho que uma brincadeira parecida com essa do JJ, com umas 100 pessoas. Somente 2 passaram. Essas 2 estão em grandes posições em empresas até hoje. E todo final de ano tem a grata satisfação de me mandar uma mensagem agradecendo pelo posicionamento. Para mim, assim, foi bom ter isso. E eu me sinto bem com essa corrente do bem. Também faço parte de 2 ONGs, que também ajudam crianças. Eu acho que, assim, outra coisa, todos os mentores, todas essas pessoas do mercado vão te dizer: acredite em Deus, procure ajudar pessoas. Eu fui provocado há uns anos atrás a ler alguns livros e eu pus uma meta. Tinha que ler, me coloquei a 50 livros num ano, li 81. E aí brinquei com meu filho em cima disso, esse que tem 17 hoje, meu filho tinha 13 na época. Falei, filho, eu li 81 livros, 79 falavam de Deus, da Bíblia. Então, aí não é religião. Acredite, acredite que Deus pode, mas você tem que trazer a sua parte. Seja bom, procure praticar o bem. Nós vivemos num mundo hoje onde as pessoas são egoístas, elas são falsas, são superficiais. Saia desse modelo. Se a pessoa tem esse tipo de comportamento, se afaste. Vá buscar a sua outra roda. Busque ajudar. Olha, as sensações mais agradáveis que eu tive na minha vida foi quando eu pude ajudar uma pessoa que estava num momento de apuro. Então, assim, faça isso. Você vai ver que a sua própria energia. Até curioso, eu estava no mercado, coisa de uns 7 meses atrás, 7, 8 meses atrás. Meu filho estava vendo para entrar o estágio, mas ainda não tinha nada previsto, nada certo. Ele tinha trabalhado como aprendiz no McDonald's, depois estava esperando uma outra oportunidade. Legal. Ele fez uma aplicação em alguns lugares e eu fui com a minha esposa fazer compra no mercado. Tinha uma senhora, um casal de senhores, uma senhora e um senhor, no caixa do lado, e minha esposa ouve tudo, né? Ai, mas olha, eu não está passando meu cartão aqui, não sei o que fazer, está faltando não sei quanto. A minha esposa falou, empresta o cartão aqui. Aí, aí eu fui perceber o que ela fez. Ela foi pagar, não, mas toma a compra sua. A compra não é minha. A senhora faz o seguinte, quando a senhora puder, ajuda outra pessoa. Só isso. Até me emociona sempre. Coisa de 5 minutos depois, assim me chamou meu filho. Então, tenha certeza, pratique bem. O bem vai voltar para você. É a lei da semeadura, né? O que a gente faz aqui, com certeza a gente vai Você colhe plantar. o que for bom e o que for ruim. Tem a ver com aquilo que você tem de essência, né? Tem, Quer um pouquinho de água, Vitor? Pega um pouco de água aqui pra ele. obrigado. Mas é uma realidade muito grande. Eu tenho amigos que praticam, tem ONGs, e eu falo, cada um busca o seu modelo, aquilo que mais se enquadra.
É como uma profissão. Tem alguns que você vai dizer que não é para isso, né? E tem outros que você vai falar, pô, eu nasci para fazer isso. É isso aí. Muito obrigado. Imagina. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre a segunda-feira. A gente fala muito sobre o dia zero aqui, o D0, né? E as pessoas que nos escutam, às vezes acham muito distante aquilo que o mentor falou, o palestrante falou, o podcast falou. E eu gosto de trazer aquilo que dá para o cara usar na segunda-feira dele, hoje, agora que ele está nos escutando. Então, se fosse passar, sei lá, aqueles 3 passos, 4 passos, 5 passos, ou um passo, não importa, mas tem que ser algo que é letal. Eu vou escutar o Anderson e falar, meu, o Anderson falou, eu comecei a aplicar aqui, Anderson, o que seria? Eu vou me ater primeiro a uma coisa que aconteceu comigo. Eu fui um grande executivo por muitos anos. Tive tudo do bom e do melhor. Sucesso, ego, etc. Só que eu era incapaz, por algumas crenças minhas, de agradecer a Deus. Eu tinha um problema terrível para fazer isso. Eu não conseguia fazer uma oração. Precisei entrar na pior situação da minha vida para começar a enxergar algumas coisas, enxergar o que eu fui, o que eu estava, onde eu estava. Isso por si, logicamente, uma porrada. As pessoas crescem pelo amor e pela dor. Meu primeiro impacto pela dor, lá com 20 e poucos anos. Meu segundo impacto pela dor, de novo. 99% é pela dor. Você sente a dor, você começa a sentir e você começa a trazer para você, começa a enxergar os seus erros, o que você fez, o que você deveria ter feito. E aí você, muitos amigos, os seus principais amigos, vão dizer, cara, se apega a Deus, traga Ele para perto de você. Leia alguns livros e você vai ver. Comecei o processo de livros, entendi que realmente Deus era essencial. E num determinado momento assisti um filme, O Milagre de... Da manhã? Não, Milagre de O Caperville, Milagre alguma da coisa. Manhã é um livro, né? O Milagre de Caperville, uma cidade do interior que sofreu um atentado numa escola. Eu terminei aquele filme, me ajoelhei pela primeira vez. Nunca mais deixei de me ajoelhar para acordar e para deitar. E daí em diante minha vida começou a subir novamente. Falava para minha esposa ontem, falei, Cá, a minha esposa chama-se Carla, Cá, eu nunca me senti tão feliz em fazer uma oração. Então é muito difícil para as pessoas. Primeiro passo que você vai fazer, domingo à noite, faça uma oração. Deus, ilumina meu caminho. Aquilo que tiver que ser meu, será pelos meios honestos, pela melhor forma. Mas me mostra o caminho. Segunda coisa, pegue tudo aquilo que você tem de conhecimento. Coloque seu conhecimento. E aí tem duas situações diferentes para quem está começando e para quem já é. Muita gente 40 a mais por conta do etarismo está parado. Então, pegue uma lista, faça uma lista dos seus conhecimentos. Muitos querem começar um negócio próprio. Não necessariamente você precisa fazer isso. Eu conheço mentores em finanças que eram caras do financeiro, que ficaram desempregados e hoje fazem um trabalho magnífico como mentores de finanças para outras pessoas. Então, o mercado, ele se abre. Então, pegue aquilo que você tem de conhecimento, relacione o que você tem, pegue aquilo que você tem de pontos fracos. Comece a enxergar, coloca isso numa inteligência artificial e pergunte para ela de uma maneira completa. O que eu preciso fazer para me tornar um novo profissional dessa nova era? Ele vai te dar uma série de adequações e possibilidades. Dessas adequações e possibilidades, cria um plano. Ajuda. Pega uma dica com eles. Traça um plano. Desse plano, comece a estabelecer passo a passo, microgerenciamento, microtarefas. O que eu preciso fazer? Eu, por exemplo, eu tenho que fazer constantemente microgerência, porque às vezes eu perco uma coisa. Então, poxa, espera aí, deixa eu ver a minha relação. Prepare uma relação. Comece a usar a inteligência artificial a seu favor. Você pode cadastrá-la, você pode configurá-la para ser sua assistente. Isso é muito fácil. E ela mesma te dá os passos. Separe esses dados. Coloque isso dentro de um plano e veja que passos.
O primeiro passo que todo mundo, todas as IAs vão te dizer é, depois que você fizer isso daqui, ela vai te dizer, contate quem dos seus amigos estão nessas áreas. Aí você vai começar a trabalhar nos amigos dessas áreas. Por quê? Logicamente, você vai se sentir mais confortável com essas áreas. Você vai descobrir que, provavelmente, não vai ser nessa área que você vai ficar, mas vai surgir uma nova. Outra coisa, não pensa que você vai começar por cima, recomeçar por cima. Ninguém recomeça por cima. Respira fundo. Você ganhava 50, eu vou ganhar 5 agora. Pô, mas isso não vai pagar minhas contas. É melhor pingar 5 do que não pingar nada. Então, faça isso agora. Não, mas se eu estiver lá, eu vou perder uma oportunidade. Cara, esse discurso é um discurso que eu ouço de 90% dos 40 a mais. Eu não vou fazer, porque se eu fizer isso, eu vou me comprometer, aí eu vou me queimar, porque eu... Cara, baixa o ego. Aceita essa oportunidade. E aí você segue devagarzinho. Humildade, passo a passo. Se reorganiza, aprenda, melhore, entregue mais do que é solicitado para você. E daqui a pouco, você está com 10, com 15, com 20. Aí você fala, mas minha família precisa disso agora. Cara, ninguém que eu tenha conhecido, ninguém passou situações baixas e recomeçou de cima. Ninguém. Eu tive que recomeçar do zero. E eu sei, posso dizer para você, não existe outra maneira. Recomece do zero. Respira fundo, faça. Para você que é jovem, comece a traçar esse plano agora. Entenda suas habilidades. Treine comunicação. Busque lugares onde você pode exercer a prerrogativa da comunicação com mais eficácia. Busque palestras onde você pode ouvir. Busque audiobooks onde você vai ler, você vai ouvir e você vai se condicionar a treinar o seu ouvido a ler palavras, ouvir palavras. Faça esse tipo de treinamento. Ouça, se prepare. E aí você vai começar a incrementar seu vocabulário. Vai te trazer uma nova perspectiva. E as pessoas vão te enxergar de uma forma diferente. Resumidamente, eu acho que do dia 1, do domingo, para a segunda, eu começaria dessa maneira. Muito bom. Falamos muito aqui sobre o dia zero, sobre recomeçar do zero, sobre o Instagram do zero. Pessoal, lembre-se sempre, todo mundo começa. E o segredo aqui é começa e continua. Eu conversei aqui com uma pessoa incrível. Muito obrigado, Anderson. Muito obrigado mesmo. Acho que foi demais. Muito Obrigado, meu obrigado. amigo. Obrigado a você pela oportunidade. Fiquei honrado de estar aqui e te conhecer. Foi bom, né? Foi leve, né? Foi muito bom. E para você que tá pronto para descomplicar, lembre-se, bora. Bora, let's go.